Kokushibo é o Lua Superior 1, e depois do Muzan, ele é o mais forte do anime, porque além de ser um Oni, ele também é um ex-Hashira, portanto é um usuário das técnicas de respiração da obra. Precisamente ele usa a respiração da lua e venceu a morte evoluindo, chegando ao auge como Oni. Afinal, para se derrotar um Oni, ou é cortando a sua cabeça ou levando-o ao sol. Kokushibo ultrapassou isso, e nem mesmo se cortar a sua cabeça ele é derrotado, pois ele adquiriu uma regeneração absoluta que o reanima mesmo se a sua cabeça for cortada, e uma forma de Rei Oni, semelhante à habilidade do Muzan do final do mangá. E a gente vai conferir suas habilidades, o seu passado e todos os seus poderes explicados. Então, bora lá! Oi, eu sou o Marcos e como eu disse, o Kokushibo já foi um Hashira. No passado ele caçava Onis e também já despertou aquela marca que o Tanjiro tem, que dá um aumento de habilidade e poder absurdo. Que quando um Hashira desperta, ele fica muito poderoso e pode ver um mundo transparente. O que é o mundo transparente? A pessoa concentrando seus olhos, enxerga os seres vivos um pouco mais transparentes, vendo todos os seus pontos fracos, tendo uma perfeição com a espada e reação absoluta. Mas nem sempre foi assim. Se a gente voltar 5 séculos no passado, precisamente 500 anos, a gente vai ver o passado de Kokushibo. Antes de ser chamado Kokushibo, como humano seu nome era Michikatsu Tsujikuni. Ele era gêmeo de Yorichi, o detentor da respiração do sol. Lá na barriga da sua mãe, quando ficaram sabendo que nasceriam gêmeos, a família de nobres não gostou muito, porque filhos gêmeos significa, dali é um sentimento de má sorte, de azar para aquela família. Principalmente naquela época ali do Japão, onde o primogênio herdava o império do pai. Tendo 2 filhos gêmeos, quem herda? Kokushibo, quando nasceu, era chamado de Michikatsu, e junto com seu irmão Yorichi, que nasceu tendo uma marca, que é a marca dos Hashiras, só que, né, ninguém sabia disso, e viu que era um defeito naquele bebê, né, uma anomalia no rosto dele, e por conta disso, o Michikatsu já nasceu sendo o filho favorito que ia herdar tudo. Eles inclusive iam descartar o Yorichi, mas a mãe foi lá e protegeu ele. Então o pai fez o seguinte: quer manter ele vivo ali na família? Quando ele tiver 10 anos, a gente manda ele para um templo, ele vai se tornar um padre e renunciar ao nome da família e toda a herança, como sendo um filho de um Tsujikuni. E assim foi. Eles foram crescendo com uma clara divisão de criação. Tanto as roupas, quartos, educação e comidas eram dadas de modo diferente. Enquanto Michikatsu, o Kokushibo ali, era tratado como um nobre, um herdeiro, e Yorichi era tratado como um mero empregado, e nem o nome da família ele tinha direito. Michikatsu cresceu sempre sendo amado pela sua família e pelos seus empregados, afinal ele seria herdeiro e lorde daquilo tudo. E Yorichi não, ele sempre foi crescido, deixado de lado, ninguém deu educação pra ele só tá ali. E toda vez que ele viu Yorichi, ele sentiu uma enorme pena por ver alguém ali inferior a ele, e sempre ele tava abraçado ali na mãe, sempre abraçava ela ali no lado esquerdo dela, e ele achava ali uma atitude infantil dele. Eles eram até mesmo proibidos de interagir um com o outro. E Michikatsu, com pena do seu irmão de nunca ter tido um brinquedo, faz um pra ele à mão, uma flauta de madeira. Ele fez a flauta por conta própria, pois sabia que era proibido ele sequer dar um brinquedo pro irmão dele, que o pai dele proibia e iria brigar com ele. Yorichi, por causa disso, foi uma pessoa reclusa, cresceu e ninguém nunca ouvia falando. Na verdade, achavam até que ele era surdo, porque nunca ninguém viu ele falar. Um dia, Michikatsu tomou um susto enquanto treinava com a espada de madeira pra ser um samurai. Ele foi interrompido por Yorichi, que espiava tudo atrás de um arbusto. Por nunca ter visto o irmão falar, ele tomou um susto. Mas Yorichi, animado, perguntou se aquele era mesmo o sonho dele, de ser um grande samurai. Ele falou que se aquele era o sonho dele, ele também quer ser um grande samurai como o irmão. Mas Michikatsu sabia que seu irmão nunca seria um samurai, pois o destino dele era ser mandado para um templo e se tornar um padre quando completasse 10 anos, renunciando assim o nome da sua família e sua herança. Depois daquilo, Michikatsu achou perturbador alguém dizer aquilo sorrindo, mesmo sabendo o seu provável destino, pois segundo eles, os samurais são pessoas fortes e Yorichi não, Yorichi era fraco, alguém bobo que vivia abraçado ali com a sua mãe. Depois daquilo, Yorichi passou sempre a observar os treinos de Michikatsu e um dia perguntou se podia treinar também. O treinador deu então a ele uma espada de madeira e assim que Yorichi pegou a espada como se naturalmente ele fosse feito para usar aquilo. Era um verdadeiro prodígio. Quando ele pegou a espada, ele se preparou e derrubou o treinador em segundos, atingindo diversas partes do seu corpo, usando uma série de movimentos semelhante a uma respiração que a gente vai ver lá pra frente. O treinador ficou inconsciente com uma espada de madeira, ganhou hematomas gigantes e fez algo que nenhum Michikatsu fez em anos de treino. Ele não só golpeou, que coisa que o Michikatsu nunca fez, mas também derrubou o treinador. Yorichi, assustado com aquilo tudo, ele largou a espada e disse que nunca mais faria aquilo, que nunca seria um samurai, porque ele jamais levantaria sua espada para machucar uma pessoa, e correu. Michikatsu então mais tarde procurou Yorichi para descobrir o segredo dele, de como ele era tão forte assim, sem nunca ter pego numa espada. Yorichi então contou como ele era tão forte e tão habilidoso. Na verdade, ele enxergava algo que a gente conhece como mundo transparente. No mundo transparente é possível ver dentro das pessoas os seus pontos
pontos fracos. E ele só, assim que viu isso, os seus músculos, né, o seu corpo, se movia automaticamente aos ataques de forma natural. E foi então que o Michikatsu percebeu que aquele garoto que ele tanto sentia pena, na verdade era muito mais forte que ele. Esse sim era um verdadeiro samurai que ele tanto queria ser. O talento natural de Yorichi com a espada se espalhou e todos reconheceram que ele era um verdadeiro prodígio e os papéis se inverteram. Yorichi agora voltou para a linha de sucessão e Michikatsu é que seria mandado para o templo se tornar um padre e renunciar ao nome da família. Mas em uma noite Yorichi aparece dizendo que infelizmente a mãe deles havia falecido e que era para o Michikatsu pegar todos os detalhes com a serva dela e que ele estava indo embora para o templo. Michikatsu, surpreso, ele vai ver o que aconteceu de fato ali com a mãe dele e descobre que ela realmente morreu. E mexendo nas coisas dela, ele descobre um diário. Mas antes de partir, o Yorichi mostra para ele um presente, né, que ele guardou, que é aquela flauta. Ele, desde aquele dia que ele ligou aquela flauta, ele guardou a flauta com carinho e falou que mesmo ele indo embora, ele sempre ia lembrar do irmão dele com amor por causa dessa flauta. É a flauta que ligava eles mesmo eles estando distantes. E Michikatsu, mexendo nas coisas da mãe, lendo o diário dela, descobre mais coisas. Segundo o diário da mãe dele, Yorichi sabia que seria o sucessor no lugar do Michikatsu, mas planejou fugir e acabou ficando com ela ali até os últimos dias dela, até ela partir, pois ela sofria de uma doença grave que afetava o seu lado esquerdo do corpo, justamente o lado que Yorichi vivia abraçado. Ele não estava abraçando nela porque ele estava com medo, ele estava dando apoio para ela, porque a doença afetava justamente esse lado do corpo dela. Aquilo foi uma explosão de emoções para Michikatsu, afinal Yorichi sempre soube de tudo e ele o odiava e tinha inveja dele, de não ter percebido o que ele havia percebido e de não ser tão bom ao ponto de abrir mão do império do pai, algo que Yorichi havia feito de bom grado por amor ao seu irmão. Assim que seu pai soube que o seu herdeiro fugiu para o templo, ele foi e mandou homens atrás dele, mas ninguém nunca mais achou Yorichi. Yorichi nunca chegou no templo e eles teorizavam que ele havia morrido no caminho, seja caindo de um penhasco, atacado por um urso. E Michikatsu sentiu um verdadeiro alívio de o seu irmão, seu problema, finalmente ter ido embora. E 10 anos se passam e Michikatsu herda o posto e a herança de seu pai. Ele então já tinha uma família, um filho, mas um dia em seu acampamento eles foram atacados e todos os seus homens foram derrotados por uma criatura que nem mesmo uma espada tinha feito. Mas ele foi salvo por um verdadeiro samurai que lutou com aquele Oni. A criatura que o atacava era um Oni. No caso, o samurai era o Yorichi. E naquele momento que ele viu o irmão dele de novo ali vivo, sendo um verdadeiro samurai lutando com uma criatura mítica, foi quando despertou aquela inveja nele de novo, aquele sentimento de raiva. E Michikatsu viu que Yorichi havia se tornado um grande guerreiro espadachim e sabia o abismo de diferença de habilidades que eles tinham um do outro. Naquele dia em diante ele abandonou sua família, sua esposa e seu filho e foi seguir os caminhos do Yorichi para se tornar um caçador de Oni. E assim foi. Yorichi foi montando um grupo de outros guerreiros espadachins e foi ensinando suas técnicas para cada um deles. Yorichi tinha algo que ele chamava de respiração do sol e ensinou o segredo para despertar essa respiração nas pessoas. Mas ninguém conseguia chegar ao nível dele de usar essa respiração tão poderosa e outras respirações derivadas foram surgindo, como a respiração da água, do trovão, do fogo. E depois que o tempo passou, marcas semelhantes de Yorichi apareceram nessas pessoas, as deixando muito mais fortes. Michikatsu fica frustrado porque mesmo tendo treinado tanto e despertado a marca, ele nunca sequer ficou no nível do Yorichi. E, em vez disso, na verdade ele havia ganho uma técnica de respiração inferior, que ele chamou de respiração da lua. Mas de repente todo mundo que ganhou essa marca especial começou a morrer um por um. Isso porque ninguém que havia despertado essa marca passou dos 25 anos. Era como uma maldição. Um grande poder veio, mas com um grande preço. Michikatsu, desesperado, sabendo que tinha sacrificado tudo para superar Yorichi, no final morreria, seria à toa. Ele nunca ia conseguir ficar treinando mais tempo para ficar mais forte. Ele acabaria morrendo. É então que Muzan aparece para ele e faz um acordo, propõe um acordo para ele. Ele oferece uma oportunidade dele nunca morrer, de treinar a vida toda, de se superar e de ter um poder inimaginável. Porque Muzan naquela época ele queria transformar um usuário da respiração em Oni. Então ele oferece a imortalidade para o Michikatsu. Ele nunca iria morrer. Iria só ficar mais forte porque ele ia unir o poder de um Oni com o poder da respiração. E foi o que aconteceu. Michikatsu naquele dia em diante se tornou um Oni, o primeiro Lua superior, e abandonou seu nome como humano de Michikatsu e adotou o nome de Kokushibo. Ele nunca mais viu Yorichi, pois ele sabia que não adiantava. Yorichi iria morrer assim que completasse 25 anos. E o tempo passou e ele soube que Muzan encontrou Yorichi e quase foi derrotado por ele. Yorichi quase acabou com Muzan, que fugiu. Naquela altura, quase 100 anos já haviam se passado e Yorichi na cabeça de Kokushibo já devia ter morrido há muito tempo. Mas então que no final daquela estrada,
tinha uma pessoa esperando por ele. Quem era? Era Iorichi, já muito velhinho, esperando o Michikatsu para um último confronto. Kokushibo, antes mesmo de usar o seu poder, é atingido com uma velocidade absurda e é cortado por Iorichi, que mesmo depois de velho, se mantinha no auge. Kokushibo aceita que estaria morto, não tinha chance contra o Iorichi, porque nem mesmo Muzan conseguiu fazer frente a ele. Iorichi era muito poderoso, era uma verdadeira anomalia. Então ele aceita que mesmo que ele saque sua espada, não adianta. Iorichi é muito mais rápido e muito mais poderoso. Assim que ele vira para olhar para uma última vez, Iorichi estava de pé ali, morto, parado. Iorichi morreu de velhice. Kokushibo, com raiva, sabendo que naquele momento só não morreu porque o Iorichi o poupou por pena, ataca o cadáver dele com tudo. Então, o objeto que ele segurava não era pra sacar a espada, era a flauta. Iorichi morreu e Michikatsu vê que ele não poupou por pena, poupou por amor. E ele se enfurece e assim se encerra a história ali de Kokushibo. Ele passou desde aquele momento indo atrás de todo descendente que usasse a respiração do sol que Iorichi havia ensinado para as pessoas. E 400 anos se passaram desde esse confronto e são os eventos que a gente vê no mangá ali de Tanjiro ali dos Demon Slayers. E como eu disse, o Kokushibo é detentor da respiração da lua e depois do Muzan ele é o mais forte do anime. E os seus 6 olhos não são à toa não. Ele treinou para tentar ter a mesma habilidade de Iorichi, que é de ver aquele mundo transparente, e poder fazer isso o tempo todo. Por isso os 6 olhos. Ele tá o tempo todo vendo aquele mundo transparente dos pontos fracos das pessoas, de reação absoluta. E além disso ele possui a marca de Hashira, que o torna muito mais forte. Somado ao seu poder de Oni, ele tem super velocidade, super força, altos reflexos, uma gama de experiência em combate, uma extrema habilidade e a respiração da lua upada com seus poderes de Oni. E além do mais, a sua espada que ele usa é uma espada viva. Ele pode fazer desde ela crescer, criar outras lâminas pro lado, ele controla aquela espada. E possui uma durabilidade altíssima. E evoluiu perto de morrer para o último estágio, que é de superar a morte, podendo se regenerar mesmo se sua cabeça for cortada. E ganhou uma nova forma monstruosa, semelhante ao do Muzan, que é aquela forma final que o Muzan tem, mas foi derrotado, porque no último instante ele perdeu ali sua vontade de lutar, porque no reflexo da espada ele viu que ele não havia se tornado um grande samurai como ele almejava, ele havia se tornado um monstro. E essa foi a história do primeiro Lua Superior de Demon Slayer, Kokushibo. Antes Michikatsu, a gente viu, tem um relacionamento ali com o criador, ele é o irmão do criador da respiração do sol que fez frente ao Muzan. Mas é isso, me diz qual Lua Superior é o seu favorito, eu já adianto que o meu favorito é esse, é o Kokushibo. Mas é isso, eu sou o Marcos, não se esqueça de clicar aqui no botãozinho de gostei e se inscrever no meu canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!